Fala galera, eu sou a Manu do Quilombo Cotô e hoje a gente está aqui para dar continuidade a esse projeto do Quilombo Cotô, que são as videoleituras. E hoje a gente vai ler Unidade e Luta, de Amílcar Cabral, que foi esse grande homem, um grande revolucionário e um grande intelectual que impactou não só toda a África, como também o mundo. Então, a gente está fazendo essa série de vídeos para comemorar o seu centenário, que acontece agora, no dia 12 de setembro. Então, a gente tem uma série de vídeos aí com vários livros dele para vocês conhecerem. Então, bora lá conhecer mais uma obra? Princípios do Partido e a Prática Política. 1. Unidade e Luta. Camaradas, eu jurei a mim mesmo. Nunca ninguém me mobilizou. Trabalhar para o meu povo, eu jurei a mim mesmo que tenho que dar a minha vida, toda a minha energia, toda a minha coragem, toda a capacidade que posso ter como homem, até o dia em que eu morrer, ao serviço do meu povo, na Guiné e Cabo Verde, ao serviço da causa da humanidade, para dar a minha contribuição, na medida do possível, para a vida do homem se tornar melhor no mundo. Este é que é o meu trabalho. Unidade e luta. Vamos continuar o nosso trabalho e tentar conversar um bocado com os camaradas sobre alguns princípios do nosso partido e da nossa luta. Os camaradas que tiverem conhecimento de um documento publicado em 1965, com o nome de Palavras Gerais do nosso partido, devem lembrar-se que na sua publicação há um capítulo intitulado Aplicar na Prática os Princípios do Partido. Claro que nessas palavras de ordem falou-se de alguns princípios bastante gerais e hoje podemos conversar sobre mais princípios ainda. Todos sabem isso, mas às vezes ignoram que é isso que é o fundamento, as bases, o princípio da nossa luta. Noutros termos, a luta tomada no seu aspecto fundamental político, no seu aspecto principal, que é o aspecto político. Claro que para definirmos, por exemplo, a estratégia e até as táticas que adotamos na nossa luta armada de libertação, outros princípios foram enunciados, embora estes não sejam mais do que a aplicação dos nossos princípios gerais para um campo de luta armada. Um princípio do nosso partido e da nossa luta que todos nós conhecemos bem é unidade e luta, que é a mesma divisa, se quiserem, o lema do nosso partido. Unidade e luta. Claro que, para estudar a fundo o que significa esse princípio, bastante simples, é preciso saber bem o que é unidade e o que é luta. E é preciso realizarmos o problema da unidade e o problema da luta num dado lugar. Quer dizer, do ponto de vista geográfico e considerando a sociedade, vida social, econômica e etc. Do ambiente em que queremos aplicar esse princípio de unidade e luta. O que é unidade? Podemos evidentemente tomar unidade no sentido que se pode chamar estático, parado, que não é mais que uma questão de número. Por exemplo, se considerarmos o conjunto de garrafas que há no mundo, uma garrafa é uma unidade. Se considerarmos o conjunto de homens reunidos nessas salas, o camarada Daniel Barreto é uma unidade. E por aí afora. Essa é a unidade que nos interessa considerar no nosso trabalho. De que falamos nos nossos princípios do partido? É e não é. É na medida em que queremos transformar um conjunto diverso de pessoas num conjunto bem definido, buscando um caminho. E não é, porque aqui não podemos esquecer que dentro desse conjunto há elementos diversos. Pelo contrário, o sentido de unidade que vemos no nosso princípio é o seguinte: quaisquer que sejam as diferenças que existem, é preciso ser um só, um conjunto para realizar um dado objetivo. Quer dizer, no nosso princípio, unidade é tomada no sentido dinâmico, de movimento. Consideremos, por exemplo, um time de futebol que é formado por vários indivíduos, 11 pessoas. Cada pessoa tem o seu trabalho concreto para fazer quando o time de futebol joga. São pessoas diferentes, uma das outras, temperamentos diferentes, muitas vezes instruções diferentes, alguns não sabem ler nem escrever. Outros são doutores ou engenheiros. Religião diferente, um pode ser muçulmano, outro católico e etc. Podem mesmo agir diferentemente no plano político. Um pode ser de um partido, outro de outro, um pode ser da situação, como por exemplo em Portugal, outro pode ser da oposição. Quer dizer, pessoas diferentes uma das outras, considerando-se cada uma diferente da outra, mas do mesmo time de futebol. E se esse time de futebol, no momento que está a jogar, não conseguir realizar a unidade de todos os elementos, não será um time de futebol. Cada um pode conversar a sua personalidade,
as suas ideias, a sua religião, os seus problemas pessoais, mesmo um pouco da sua maneira de jogar. Mas eles têm de obedecer todos a uma coisa. Têm de agir em conjunto, para meter golos contra qualquer adversário com quem estiverem a jogar. Quer dizer, em torno desse objetivo concreto, meter o máximo de gols contra os adversários. Têm de formar uma unidade. Se não o fizerem, não é um time de futebol, não é nada. Isso é para vocês mostrar um exemplo claro de unidade. Vocês veem uma pessoa vir, por exemplo, com um balaio à cabeça. Essa pessoa costuma vender frutas. Vocês não sabem que é frutas que está dentro do balaio, mas dizem. Ela vem com um balaio de frutas. Podem ser mangos, bananas, papaias, goiabas, etc., dentro do balaio. Mas na nossa ideia, ela vem com um conjunto que representa uma unidade, um balaio na cabeça, um balaio de frutas. Vocês sabem que a unidade, quer de ponto de vista do número, um balaio de frutas ou um objeto à venda, tudo isso é a mesma coisa. Embora haja várias coisas dentro, frutas diversas, mangas, bananas, papaias, etc., mas a questão fundamental que é vir com frutas para vender. Faz de tudo uma coisa só. Isso é para dar aos camaradas uma ideia do que é unidade e para lhes dizer que o fundamento principal da unidade reside na diferença entre as coisas. Se estas não forem diferentes, não é preciso fazer unidade, não há problema de unidade. Ora, para nós o que é a unidade? Qual o objetivo em torno do qual devíamos fazer a unidade da nossa terra? Claro que não somos um time de futebol, nem um balaio de frutas. Nós somos um povo, ou membros de um povo que, a certa altura da sua história, tomou um certo rumo no seu caminho, criou certos problemas no seu espírito, na sua vida, orientou a sua ação numa certa direção, pôs certas perguntas e buscou respostas. Tudo pode ter começado por uma pessoa só. Por 2, 3, 6... A certa altura, apareceu esse problema no nosso seio, unidade. E o partido foi tão advertido, quer dizer, entendeu isso tão bem, que no seu próprio lema adaptou como princípio, principal, como base de tudo, unidade e luta. Agora surge uma pergunta. Essa unidade que surgiu como uma necessidade era porque as nossas ideias eram diferentes do ponto de vista político? Não. Nós não costumávamos fazer política na nossa terra. Não havia nenhum partido. Mas mais ainda é que sob a dominação estrangeira, como é o nosso caso e de outras terras, uma sociedade que não está muito desenvolvida, como a da Guiné e Cabo Verde, em que a diferença entre as situações das pessoas não é muito grande, embora, como vimos, haja algumas diferenças, é muito difícil que os objetivos políticos sejam muito diferentes uns dos outros. Isso significa que o nosso problema de unidade não era no sentido de reunir várias cabeças diferentes, pessoas diferentes, do ponto de vista de objetivos políticos, de programas políticos, em primeiro lugar porque, na própria estrutura da nossa sociedade, na própria realidade da nossa terra, as diferenças não são tão grandes para provocarem tantas diferenças de objetivos políticos. Mas, em segundo lugar, sobretudo porque com a dominação estrangeira na nossa terra, com a proibição total que sempre existiu em toda a nossa vida de criar qualquer partido na nossa terra, não havia partidos diferentes para terem que se unir. Não havia rumos políticos diferentes para seguirem o mesmo caminho, para se juntarem, para fazer a unidade. Então, qual era o problema de unidade na nossa terra? Fundamentalmente, era apenas este, em 2 pontos. Em primeiro lugar, como toda a gente sabe, a união faz a força. A partir do momento em que surgiu na cabeça de alguns filhos da nossa terra a ideia de liquidar a dominação colonialista estrangeira, pôs-se um problema de força, uma força necessária para se opor à força dos colonialistas. Portanto, quanto mais gente se unir, quanto mais unidos estivermos, nos correspondemos àquilo que todo mundo sabe. A união faz a força. Se eu tirar um pau de fósforo e o quiser quebrar, quebro rapidamente. Se juntar 2, já não é tão fácil. E depois 3, 4, 5, 6, chegará um dado momento em que não poderei quebrar nenhum. Mas para além desse caso simples, natural, em que a união faz a força, parênteses, e temos que ver que nem sempre a união faz a força. Há certos tipos de união que fazem fraqueza, e é essa que é a maravilha do mundo. Todas as coisas têm 2 aspectos, um positivo e outro negativo. Feche parênteses. Aqueles que tiveram a ideia de unidade, porque a união faz a força, puseram um problema de unidade no seu espírito e na realidade da nossa luta, porque eles sabiam que no nosso meio havia muita divisão. Tanto na Guiné como em Cabo Verde, há divisão. Divisão em crioulo quer dizer contradição.
No seio da nossa sociedade, por exemplo, qualquer pessoa que pensa a sério na nossa luta sabe que se todos fossem muçulmanos, ou se todos fossem católicos, ou animistas, quer dizer, acreditar em Irã, era mais simples. Pelo menos nenhuma força contrária aos interesses do nosso povo poderia tentar dividir-nos por causa da religião. Mas mais ainda, e vejamos o caso de Cabo Verde. Em Cabo Verde, onde não há muitos problemas de religião, a não ser alguns questõezinhas entre protestantes e católicos na sua boa vida de cidade, há outros problemas que dividem as pessoas, como, por exemplo, algumas famílias têm terras, outras não têm. Se toda a gente tivesse terras, ou se ninguém tivesse terra, era mais simples. O inimigo, por exemplo, força que nos é contrária. O inimigo, por exemplo, força que nos é contrária, do qual queremos libertar a nossa terra, pode pôr do seu lado aqueles que têm terra contra nós, na ideia de que queremos tirar a terra deles. Assim como na Guiné, ele pode pôr os regulos contra nós, na ideia de que queremos tirar o mundo. Se não houvesse regulos, era mais simples. Se todos fossem regulos, era mais simples. Quer dizer que o problema da unidade surge na nossa terra, repito, não por causa da necessidade de juntar pessoas com pensamentos políticos diferentes, mas sim de juntar pessoas com situações econômicas diferentes, apesar dessa diferença não ser tão grande como em outras terras que possuem uma situação social e culturas diferentes, incluindo a religião. Pusemos o problema de unidade em nossa terra, tanto na Guiné como em Cabo Verde, no sentido de tirar ao inimigo a possibilidade de explorar as contradições que pode haver entre a nossa gente para enfraquecer a nossa força, que temos de opor à do inimigo. Portanto, vemos que unidade é qualquer coisa que temos de realizar para podermos fazer outra coisa, para nos lavarmos, por exemplo, ou abrindo a torneira ou lavando-nos no rio. Se não formos doidos, não vamos entrar na água sem nos despirmos. Se não formos doidos, não vamos entrar na água sem nos despirmos. Temos de tirar a roupa primeiro. É um acto que fazemos, um preparativo para podermos tomar banho. Melhor ainda, se quisermos fazer uma reunião desta sala com pessoas sentadas, temos de convocá-las por mesas, arranjar lápis, canetas e etc. Quer dizer, temos de arranjar meios para podermos fazer uma reunião como deve ser. A unidade também é um meio, não é um fim. Não podemos ter lutado um bocado pela unidade, mas se nós a realizarmos, isso não quer dizer que a luta acaba. Há muita gente que, nesta luta das colônias contra o colonialismo, ainda está a lutar até hoje só pela unidade, porque como não são capazes de fazer a luta, confundem a unidade com a luta. A unidade é um meio para lutar, e como todos os meios, basta uma certa quantidade. Não é preciso unir toda a gente para lutar no país. Temos a certeza de que toda a gente está unida? Não. Basta realizar um grau de unidade. Se o atingirmos, então podemos lutar. Por que então as ideias que estão na cabeça dessas pessoas avançam, desenvolvem-se e servem cada dia mais para realizar o objetivo que temos em vista? Portanto, os camaradas já viram mais ou menos qual é a ideia fundamental contida nesse nosso princípio: unidade. E o que é a luta? Luta é uma condição normal de todos os seres do mundo. Todos estão em luta, todos lutam. Por exemplo, vocês estão sentados em cadeiras. Eu estou sentado nessa cadeira. O meu corpo todo está a fazer uma força sobre o soalho, através do banco que está em cima dele. Mas se o soalho não tivesse força suficiente para me aguentar, eu ia para baixo. Furava o soalho e, se debaixo do soalho não houvesse uma força, continuava a furar e por aí afora. Portanto, há aqui uma luta silenciosa entre a força que eu exerço sobre o soalho e a força do solo que me mantém em cima, que não me deixe passar. Mas vocês todos sabem que a Terra está sempre em movimento. Talvez alguns não acreditem. A Terra faz um movimento de rotação. Se vocês puserem um prato a girar em movimento de rotação, se puserem uma moeda por cima dele, verão que o prato expulsa a moeda. Quer usar uma funda para espantar os corvos ou os pardais, como se faz na Guiné ou em Cabo Verde, com uma pedra? Sabe que, quando puser a pedra na funda e der várias voltas, não é preciso arremessar. Basta largar uma ponta da funda e a pedra sai com uma força enorme. O que é preciso é ter boa pontaria para se poder fazer o que se quiser, para saber o momento em que se deve largar a pedra. Quer dizer, tudo aquilo que gira, na área em que gira, desenvolve uma força que arremessa as coisas para fora. Portanto, nós todos que estamos sobre a terra, que gira, estamos sempre a ser Portanto, nós todos que estamos sobre a terra, que gira,
estamos sempre a ser repelidos por uma força que nos empurra para fora da Terra, que se chama força centrífuga, que nos empurra do centro para fora. Mas há também uma outra força que atrai as pessoas para a Terra, que é a força da gravidade. Quer dizer, a Terra, como uma força magnética que é, atrai todos os corpos que estão perto dela, conforme a distância e a massa de cada corpo. Nós estamos sobre a Terra e não vamos por aí afora porque a força da gravidade é muito maior que a força centrífuga que nos atira para fora. O problema de mandar corpos para a Lua e etc., o problema fundamental para os cientistas é o seguinte: vencer a força da gravidade. Vencendo a força da gravidade, consegue sair da Terra. E hoje sabemos que para um corpo possa ser lançado para fora da Terra, vencendo a força da gravidade, ele tem de andar 11 km por segundo. Se andar numa velocidade tal que atinja 11 km por segundo, já venceu a gravidade. Portanto, toda a força que atua sobre qualquer coisa só pode existir se há uma força contrária. Tu que tens as mãos no rosto. A tua mão não move o rosto, porque o rosto também resiste. Tu não sentes, mas ele empurra também. Porque só o seu peso é uma forma de empurrar. No nosso caso concreto, a luta é o seguinte: os colonialistas portugueses ocuparam a nossa terra como estrangeiros e como ocupantes, exercendo uma força sobre a nossa sociedade, sobre o nosso povo. Força que faz com que eles tomassem o nosso destino nas suas mãos, que faz com que parassem a nossa história para ficarmos ligados à história de Portugal, como se fôssemos a carroça do seu comboio. E criaram uma série de condições dentro da nossa terra, econômicas, sociais, culturais e etc. Para isso, eles tiveram de vencer uma força. Durante quase 50 anos, fizeram uma guerra colonial contra o nosso povo. Guerra contra manjacos, pepês, fulas, mandingas, beafadas, balantes, felupes, contra quase todas as etnias da nossa terra, na Guiné. Em Cabo Verde, os colonialistas portugueses que encontraram as ilhas desertas, na altura em que apareceu a grande exploração de homens africanos como escravos no mundo, dada a situação importante de Cabo Verde em pleno Atlântico, resolveram fazer do arquipélago um armazém de escravos. Gente levada de África, nomeadamente da Guiné, foi colocada em Cabo Verde como escravo. Mas pouco a pouco, aumentaram de número. As leis do mundo mudaram e eles tiveram de deixar de fazer negócios de escravos. Passaram então a exercer sobre essa gente uma pressão parecida com a pressão que exercem na Guiné, quer dizer, uma força colonial. Sempre houve resistência, e essa força, se a força colonial age de uma forma, sempre houve uma força nossa que agiu contra. Essa força contrária muitas vezes tomou outras formas: resistências passivas, mentiras, tirar o chapéu, sim senhor, utilizar todas as artimanhas possíveis e imaginárias para enganar os tugas. Porque não podíamos enfrentá-los cara a cara. Tínhamos de os enganar, mas com as energias gastas debaixo dessas forças. Miséria, sofrimento, morte, doenças, desgraças, além de outras consequências de caráter social, como atraso em relação a outros povos do mundo. A nossa luta hoje é a seguinte: é que surgiu com a criação do nosso partido, uma força nova que se opõe às forças colonialistas. O problema é saber, na prática, se essa força, a unidade do nosso povo, pode vencer a força colonialista. Isso que é a nossa luta. Agora, tomadas em conjunto. Unidade e luta significam que para lutar é preciso unidade, mas para ter unidade também é preciso lutar. Isso significa que, mesmo entre nós lutamos. Talvez os camaradas não tenham compreendido bem. O significado da nossa luta não é só em relação ao colonialismo, é também em relação a nós mesmos. Unidade e luta. Unidade para lutarmos contra os colonialistas e luta para realizarmos a nossa unidade, para construirmos a nossa terra como deve ser. O resto é a aplicação desse nosso princípio básico. Quem não entender, tem de entender, porque senão ainda não entendeu nada da nossa luta. E nós temos de realizar este princípio em 3 planos fundamentais: na Guiné, em Cabo Verde e na Guiné, em Cabo Verde. Quem estudou o programa do partido sabe que é assim mesmo. Dessa conversa, vocês já concluíram qual a contradição que tivemos e que temos permanentemente de vencer para podermos garantir a unidade necessária para a luta na Guiné. Pelos exemplos que vos dei também, vocês perceberam mais ou menos quais foram e quais são as contradições que temos de vencer em Cabo Verde, para garantirmos a unidade necessária para realizarmos a luta em Cabo Verde. Os camaradas sabem bem que os tugas nos dividiram muito. Nós mesmos nos dividimos,
como consequência da elevação da nossa vida. Na Guiné, por exemplo, por um lado a gente da cidade, por outro, lente do mato, pelo menos. Na cidade o que há? Na cidade há brancos e pretos. Entre os africanos há altos empregados e empregados médios, que têm a certeza de que no fim do mês ganham o seu dinheiro certo. Tem aquela ideia de comprar o seu carrinho, como eu, por exemplo, que tinha o meu próprio carro. Com geleira, boa raça de mulher, filhos que vão ao liceu de certeza e que mesmo se estudarem muito, vão para Lisboa. Depois, há aqueles empregadinhos que fazem o seu sábado com o seu tinto e o seu bacalhau, que podem comprar o seu rádio transitor, as suas coisas. Depois, há os trabalhadores de casa, reparadores de carros, podemos meter aí também o chofer e também que vivem um bocado melhor. Trabalhadores assalariados em geral. E depois há aquela gente que não tem nada que fazer, que vive de expedientes cada dia, por todo lado, que nem mesmo sabem o que fazer para arranjarem maneira de viver. Quer gente de vida fácil, como as prostitutas, quer pedintes, trapaceiros, ladrões e etc. Gente que não tem nada para fazer. Isto é, que é a sociedade das cidades. Mas se vocês repararem bem, podem ver que esses descendentes da Guiné ou de cabo-verdianos que estão bem na vida têm um único interesse comum. Todos agarrados aos tugas, fingindo ser portugueses o máximo que podem, até proibir os filhos de falar outra língua, em casa que não seja português. Vocês sabem bem. E se virmos outro grupo, o seu interesse é também mais ou menos o mesmo. Os Zé Marias, os João Vaz e outros também, claro, que eram empregados. Alguns de vocês, por exemplo, que eram empregados, mas que são nacionalistas, na verdade? Mas os interesses eram mais ou menos os mesmos. Vivem sempre na mesma esfera, no mesmo grupo social. Assim como os trabalhadores do cais, de barcos, carregadores que já pertencem a outro grupo, vocês podem encontrar-se e conversar, mas sabem que não vão sentar-se junto com eles à mesa para comer. Assim como no grupo dos tugas, por exemplo, as famílias do governador, do diretor do banco, do diretor da fazenda, etc. Não vemos aí nunca a mulher do tuga, operário ou de qualquer um que é batedor de chapas. Só se ele tiver alguma filha muito linda que toda a gente admira e que de vez em quando vai dançar com a gente da alta. Mas a mãe, que não sabe ler nem escrever, não vai. Acompanha a filha até a porta e sai. Vocês lembram-se de casos desses em Bissau? A sociedade em Cabo Verde é parecida, o mesmo gênero de sociedade na cidade. Somente em Cabo Verde, esse grupo de africanos que tem alguns meios era há tempos muito maior que na Guiné, tanto funcionários como proprietários donos de terra. Embora a terra esteja no mato, eles vivem na cidade, e na cidade a posição é mais ou menos essa. Funcionários ou empregados já com certo nível, pequenos funcionários empregados, trabalhadores que podem ser postos para fora qualquer dia e aqueles que não têm nada que fazer. Esta é que é a sociedade na cidade, tanto na Guiné como em Cabo Verde. Na Guiné ou em Cabo Verde, o número de brancos foi sempre pequeno. Na Guiné nunca passaram de 3.000. Em Cabo Verde parece mesmo que nunca chegaram a 1.000. Brancos civis fazendo uma vida normal, como funcionários, como técnicos, comerciantes, empregados e etc. É claro que essa sociedade da cidade temos que vê-la em relação à luta para fazermos a unidade, porque nós, contra os colonialistas portugueses, aceitamos até mesmo gente desse grupo de brancos para lutarem ao nosso lado, se eles quiserem. Porque entre os brancos podem haver uns que são a favor do colonialismo e outros que são anticolonialistas. Se esses se juntarem a nós, é bom, é mais força contra os colonialistas. Aliás, vocês sabem que exploramos isso bastante. O camarada Luiz Cabral, por exemplo, se conseguiu fugir, foram brancos que o tiraram de Bissau, para passar em Essalma e seguir para a fronteira. 2 brancos, todos vocês sabem, uma pessoa que teve influência no trabalho do nosso partido em Bissau foi uma portuguesa. Só quem não está no partido é que não sabe isso. A primeira pessoa que ensinou ao Oswaldo coisas para a luta foi ela, não fui eu. Eu não conhecia o Oswaldo. Quer dizer, para lutar contra o inimigo colonialista, que venham todas as forças que possamos juntar. Mas não é às cegas. Temos de saber qual é a posição de cada um em relação aos colonialistas. Então, nas cidades, verifica-se o seguinte: muito poucos brancos fizeram alguma coisa contra os colonialistas. Primeiro, porque eles são a classe colonial.
os que representam mais os colonialismos na nossa terra. Segundo, porque vários não estão aí para isso, porque têm a sua vida, querem se ir embora quando ganharem muito dinheiro, não estão para maçadas. E terceiro, porque os brancos, os tugas que vivem na nossa terra, não têm em geral formação política bastante para tornar uma atitude concreta, aberta, contra o regime qualquer, estejam onde estiverem. E nós, africanos? Entre os grupos a que podemos chamar pequenos burgueses, gente com uma vida certa, seja descendente de guinenses ou de cabo-verdianos, aparecem sempre 3 grupos de pessoas. Um grupo pequenino, mais forte, que é a favor dos colonialistas, que nem mesmo quer ouvir falar disso da luta contra os tugas. Daquelas pessoas que foram à minha casa em Pessobe, como gente grande, bem empregada, comendo e bebendo bem, que vai a férias, etc., sentaram-se e disseram: bom, queremos conversar contigo. Tu, filho do fulano de tal, nos conhecemos-te bem. Estás te meter em problemas. Estar a estragar a tua carreira de engenheiro. Nós queremos aconselhar, pois nós não temos que fazer nada com os tugas. Nós todos somos portugueses. Para esses, não há remédio. Uma grande maioria de pequenos burgueses que está indecisa, que estava indecisa e que certamente ainda está hoje, porque eles pensam: ó Cabral, vem com as suas coisas, com a sua gente. De fato, seria bom que corrêssemos com os tugas, mas quem mais sofre com os tugas é essa gente da cidade. Todos os dias os tugas estão em cima deles, a aborrecê-los nas cidades, quer dizer, em Mansoa, Bissau, Bussorã, Praia, São Vicente. Os brancos que vêm, mesmo que não valham nada, sobem e tornam-se gente grande, e eles ficam na mesma, como aspirantes ou escriturários. Se há concurso, os brancos passam logo à frente. Por exemplo, o pai do Cruz Pinto. Tanta gente que lhe passou adiante, mas ele estava lá, assim como os pais de outros que estão aqui. É gente que sofre diretamente com o colonialismo, todos os dias. Enquanto, por exemplo, o homem que vive no mato, lá no fundo do Oió, ou no Foreá, por vezes morre sem nunca ter visto um branco. Lembro, por exemplo, que quando um agrônomo português foi comigo visitar certas áreas no Oió, as crianças chegavam perto dele e esfregavam-lhe o braço para ver por que é que ele era assim branco. Alguns perguntaram-lhe mesmo: mas por que você é assim? Nunca tinham visto um branco, enquanto quem vive na cidade vê branco todos os dias. Continuando, esse é um grupo de gente grande, grupo de pequenos burgueses que tem o seu vencimento no fim do mês e o seu desejo de fato é que os tugas se vão embora. Mas tem medo, porque não sabe se na realidade nós podemos ganhar. Ô Cabral, veio com a sua gente, com suas ideias, mas se nós perdemos? Perdemos a nossa geleira, o nosso dinheiro no fim do mês, o nosso rádio, o nosso sonho de ir a Portugal passar as férias. Férias em Portugal, para virem depois gabar-se. Tudo isso faz ficar na indecisão, na balança. Mas há um grupo mais pequeno que desde o começo se levantou com a ideia de lutar contra o colonialismo português, pronto a morrer se necessário. E é nesse mesmo grupo que surgiram pessoas que pegaram no partido. Porque se vocês repararem bem, a maior parte das pessoas que criaram o partido nem pagaram impostos, nem levaram porrada, nem tiveram falta de emprego. Pelo contrário, tinham uma vida razoável. Essa é a situação da nossa pequena burguesia diante da luta, quer na Guiné, quer em Cabo Verde. E os nossos trabalhadores assalariados? A maioria é favorável à luta, pelo menos no começo. A maioria é carpinteiros, pedreiros, sobretudo marinheiros, mecânicos, chofer mesmos, que sentiam a exploração no duro e ganhavam um salário miserável. É que quando o homem que trabalha como pedreiro ganha 10 escudos e um branco ganha 80, se não 800, ele sente uma exploração grande pela sua condição de vida. Mas nesse grupo também há gente que não quer lutar, que é favorável ao colonialismo. E nesse grupo de gente que não tem nada a dizer, que não tem trabalho, em geral não encontramos elementos para a luta. Em geral, muitos deles servem agentes da PIDE, enquanto outros são razoáveis. No caso da Guiné, concretamente, é preciso reparar que há um grupo de gente que se situa entre a pequena burguesia e os trabalhadores assalariados. Não sei bem que nome lhes dar. Muitos rapazes sem emprego certo, sabendo ler e escrever, trabalhando aqui e ali, vivendo muitas vezes à custa do tio na cidade. E nós temos muito disso na nossa terra, mas que tinham um contato permanente colonialista. Jogadores de bola, um tanto entusiasmados com o Tuga, mas também um pouco humilhados,
pois apesar de serem bons jogadores, não podiam entrar nos bailes da UDRB. Essa gente veio para a luta muito rapidamente e desempenharam um papel importante nessa luta, porque, por um lado, são da cidade e, por outro lado, estão muito ligados ao mato. Não tinham nada a perder a não ser o seu jogo de futebol ou um empregozinho. Abre parênteses, alfaiate, carpinteiro, fecha parênteses. Mas que praticamente não queriam aquele emprego, porque sabiam bem que isso não valia muito para poderem viver junto do Tuga. Porque eles querem roncar ao lado do Tuga, mas querem a África também. Gente que aprendeu na cidade como é bom ter coisas boas, mas que, por causa da humilhação, sofre, sente que o Tuga está a mais. E o partido ajudou-os a aumentar a sua consciência dessa situação. E no mato? No mato depende. Se é na nossa sociedade balanta, não há problema. A sociedade balanta é uma sociedade chamada horizontal. Quer dizer, não tem classes por cima uma das outras. Os balantas não têm chefes grandes. Os tugas é que lhe arranjaram chefes. Cada família, cada morança tem a sua autonomia e se há algum problema é o Conselho dos Velhos que o resolve. Mas não há um Estado, não há nenhuma autoridade que mande em toda a gente. Se havia no nosso tempo, vocês são jovens, foi por imposição do Tuga. Há mandingas impostos como chefes de balantas ou antigos cipaios feitos chefes. Eles não podem resistir, aceitam, mas estão se marimbando para o chefe. Cada um manda na sua casa, entende-se bem. Juntam-se para lavar, etc. E não há muita conversa. E até acontece no grupo balanta haver duas moranças perto uma da outra e eles não se dão entre elas, ou por causa de terra ou qualquer outra questão do passado. Não querem nada uma com a outra, mas são costumes antigos que era preciso explicar de onde vem, se estivéssemos tempo. Coisas passadas, de sangue, de casamento, de crenças e etc. A sociedade balanta é assim. Quanto mais terras tu lavras, mais rico tu és. Mas a riqueza não é para guardar, é para gastar, porque o indivíduo não pode ser mais que o outro. Esse que é o princípio da sociedade balanta, como de outras sociedades da nossa terra. Enquanto os fulas e os manjacos têm chefe, mas não impostos pelo Tuga. É a própria evolução da sua história. Claro que temos de dizer aos camaradas que na Guiné, os fulas e os mandingas, pelo menos, são gente que veio de fora. A maioria dos fulas e dos mandingas da nossa terra era gente antiga da terra, que se tornou fula ou mandinga. É bom saberem bem isso, para poderem compreender certas coisas. Porque se compararmos as regras de vida dos fulas da nossa terra com as dos fulas de verdade, noutras áreas da África, já há um bocado de diferença, menos no Futa Diallo, já é diferente. Na nossa terra, muitos se tornaram fulas. Os mandingas antigos viraram fulas. Os mandingas mesmo que vieram conquistaram até a região de Mansoa, a Mandinguiça. As pessoas transformaram-nas em mandingas. Os balantas recusaram-se e muita gente diz que a própria palavra balanta significa aqueles que recusam. O balanta é aquele que não se convence, que nega, mas não recusou tanto, porque existem o balanta mani, o mansoame. Sempre apareceram alguns que aceitaram e foram aumentando aos poucos. Aceitam ser muçulmanos. Balantas, pepeu, mancanhas, etc. Era tudo gente do interior de África que os mandingas empurraram para junto do mar. Os sussus da República do Guiné, por exemplo, vêm de Futa Diallo. Os mandingas e os fulas é que os tiraram de lá. Os mandingas tiraram e depois vieram os fulas que tiraram também os mandingas. Como dissemos, a sociedade fula, por exemplo, ou a sociedade mandiaca, já é uma sociedade que tem gente, classes, de baixo para cima. Na balanta não é assim. Quem levantar muito a cabeça já não presta, já quer virar branco, etc. Por exemplo, se você lavrou muito arroz e precisou fazer uma grande... Por exemplo, se você lavrou muito arroz, é preciso fazer uma festa grande para gastar. Enquanto os fulas e os malancos já têm outras regras, uns mais do que os outros. Quer dizer, as sociedades manjaca e fula são chamadas sociedades verticais. Em cima há o chefe, a seguir os religiosos, a gente grande da religião que, com os chefes, formam uma classe. A seguir vêm outros de profissões diversas, sapateiros, ferreiros e ourives, que em qualquer sociedade não têm direitos iguais aos de cima. No costume antigo, quem é ourives tem vergonha mesmo, quanto mais se for de Deus. Portanto, uma série de profissões hierarquizadas em escala uma abaixo da outra. O ferreiro não é a mesma coisa que o sapateiro,
e o sapateiro não é a mesma coisa que o ourives, etc. Cada um tem a sua profissão, claro. Depois, então, vem a grande massa de gente que lava o chão. Lava para comer e viver. Lava o chão para os chefes, como é costume. Essa é a sociedade fula e a sociedade mandioca. Com todas as teorias necessárias, teorias como um dado chefe está ligado com Deus. Entre os mandiacas, por exemplo, se alguém é lavrador, ele não pode lavrar o chão sem ordem do chefe, porque o chefe é quem tem a palavra de Deus para lhe dar. Cada um é livre de acreditar no que quiser. Mas todo um ciclo criado para quê? Para os que estão por cima garantirem a certeza de que os que estão por baixo não se levantarão contra eles? Mas na nossa terra aconteceu várias vezes. Entre os fulas, por exemplo, que gente de baixo levantaram-se e lutaram contra os de cima. Houve revoltas de camponeses em grande várias vezes. Temos, por exemplo, o caso de Mussamolo, que deitou o rei abaixo e tomou conta do lugar. Mas acabou de tomar conta do lugar, adaptou a mesma lei antiga, porque essa que era boa. Tudo continuou na mesma, porque é assim que estava bem, e esqueceu logo de onde tinha saído. Isso é que muita gente quer, infelizmente. Nessa sociedade do mato, grande número de balanços pegou na luta e não é por acaso. Não é porque os balanços são melhores que os outros, é por causa do seu tipo de sociedade. Sociedade horizontal rasa, mas de homens livres, que querem ser livres, que não tem nenhuma pressão em cima, a não ser a opressão dos tugas. O balanta é ele e o tuga por cima dele, porque ele sabe que o chefe que lá está, o mamado, não é nada seu chefe, é uma criatura do tuga. Portanto, mais interesse tem ele em acabar com isso para ficar com a sua liberdade absolutamente. E é por isso também que, quando qualquer elemento do partido comete um erro com os balanços, eles não gostam e zangam-se depressa, mais depressa do que qualquer outro grupo. Entre fulas e mandiacos não é assim. A grande massa que sofre de fato é a de baixo, os trabalhadores da terra, camponeses. Mas entre eles e os tugas há muita gente. Já se habituou a sofrer com a sua própria gente, sobre a ação da sua própria gente. É que quem lavra a terra tem de trabalhar para todos os chefes, que são muitos, além dos chefes de posto. Então verificou-se o seguinte: quando compreenderam de fato, grande parte dos camponeses pegou na luta. Salvou um grupo ou outro na qual não trabalhávamos bem. Então verificou-se o seguinte: quando compreenderam de fato, grande parte dos camponeses pegou na luta. Salvou um grupo ou outro no qual não trabalhamos bem. Então verificou-se o seguinte: quando compreenderam de fato, grande parte dos camponeses pegou na luta, salvo um grupo ou outro na qual não trabalhamos bem. Nós, que estão acima deles, os profissionais, alguns pegaram e outros não, mas muitos interesseiros, trabalham muito para eles mesmos, artesãos. E entre os religiosos e os chefes, raros foram os que pegaram no partido, porque têm medo de perder os seus privilégios a favor da luta. Nessa sociedade de classe, há um grupo que desempenha um papel especial, os que levam mercadorias de um lado para o outro, para vender ou para trocar. Abre parênteses, dentro ou fora da terra. Fecha parênteses. Trocam mercadorias, emprestam dinheiro aos chefes e etc. São os dealers. É um grupo muito especial no quadro da nossa sociedade. Essas são sociedades divididas em classe. Classe dirigente, classe de artesão, classe de camponês. Era preciso fazermos unidade o máximo possível das forças de diferentes classes, diferentes elementos da sociedade, para fazermos a luta na nossa terra. Não é preciso unir toda a gente, como já disse, mas é preciso ter um certo grau de unidade. Mas isso vê-se numa sociedade apenas do ponto de vista da sua estrutura social, do seu sentido comum, vulgar. Porque na nossa sociedade há vários grupos étnicos, quer dizer, grupos com culturas e costumes diferentes, e que, segundo a sua própria convicção, vieram de grupos diferentes, de origens diferentes. Fulas, mandingas, pepês, balantas, manjacos, mancanhas e etc., incluindo também descendentes de cabo-verdianos na Guiné. Em Cabo Verde, no campo, no mato, é complicado, porque há proprietários da terra, grandes e pequenos, rendeiros, ligados em geral aos grandes proprietários, parceiros ou meeiros, que lavram a terra que não lhes pertence, para depois repartir com o dono o resultado da colheita. Os rendeiros lavram a terra, mas têm de pagar a renda para o dono da terra. E há alguns trabalhadores agrícolas, mas são poucos, não chegam para formar uma classe. Trabalham nas propriedades dos outros, felizmente em certo ponto, infelizmente em outro, porque houve muita desgraça.
Os grandes proprietários perderam muito das suas terras com as crises que houve em Cabo Verde, por falta de chuva, mas principalmente pela má administração portuguesa. Tiveram de hipotecar, quer dizer, entregar ao banco para lhes dar dinheiro, mas depois eles não podem pagar e perdem a terra. Então o banco e a Caixa Econômica é quem são hoje os maiores proprietários da nossa terra. Pequenos proprietários ainda há alguns. Os rendeiros, portanto, arrendam a terra ao banco ou à Caixa Econômica, ou a um proprietário que ainda existe. Quer dizer, este grupo é um grupo de gente que não tem terra. Enquanto na Guiné não podemos dizer a ninguém: vamos lutar para ter terra. Em Cabo Verde é possível dizer a essa gente: vamos lutar, porque quem lutar na nossa terra poderá ter a sua própria terra para cultivar. Esta que é a diferença fundamental entre o mato na Guiné e o mato em Cabo Verde. Todo este grupo, se trabalharmos bem, será favorável à luta. Os grandes proprietários serão contra a luta de certeza. Os pequenos proprietários, uns serão a favor e outros contra, porque são comparáveis à gente da pequena burguesia. Uns a favor, outros contra, outros indecisos. Uns contra porque pensam que queremos tomar a terra e vamos acabar com a propriedade. Ele é contra, está à espera. Uns a favor porque pensam que nós tomamos a terra. Vai haver liberdade, também podem dar sua terra pequenina uma terra grande. Outros na dúvida, porque não sabem o que queremos. Podem ganhar qualquer coisa, podem perder. Ainda estão mais ou menos bem com o Tuga, hesitantes. Mas há outras contradições. Por exemplo, na Guiné, há grupos étnicos, as chamadas tribos, que nós chamamos raças, em crioulo. Sabemos quantas contradições houve entre eles? Em tempos passados, um passado por vez não muito longe. Nos anos 30, em Bissau, na área de Bissalanka, no chão dos Manjacos, e sabemos que, por exemplo, no Ió, em 1954, eu mesmo assisti. Houve contradição grande entre balantas e ônicas. Tudo por causa de ideias antigas que ainda existem na cabeça das pessoas, mas interesses práticos, concretos, ou porque roubaram as vacas, ou porque levaram as bandidas, ou porque lavraram a terra que não lhes pertencia, etc. E que os tugas podem explorar e explorarem para provocar conflitos entre a nossa gente. Essas são algumas contradições que queremos explicar aos camaradas, tanto na Guiné como em Cabo Verde. Nosso objetivo foi eliminar as contradições da melhor maneira, levantar toda a gente para reuni-la em torno de um objetivo comum, correr com os colonialistas tugas. E no caso da Guiné e o Cabo Verde, considerados conjuntamente, há alguma contraindicação? Cada um pode pensar bem e ver a contraindicação que havia, ou que pode parecer que havia. Era a seguinte: muitos funcionários e empregados coloniais, vários chefes de posto na Guiné, são cabo-verdianos. E dado que em Cabo Verde a instrução foi mais desenvolvida, mais possibilidades existem para os cabo-verdianos conseguirem emprego do que para os próprios filhos da Guiné. Isso pode parecer que eles, abre parênteses, os cabos-verdianos, fecha parênteses, é que estão a tomar às suas mãos os interesses do povo da Guiné. Eles é que ganham. Mas se virmos bem, também há filhos da Guiné que estão nas mesmas condições dos cabo-verdianos e que nunca houve contradição entre essa gente que está na cidade e a nossa gente do mato. Na cidade é que há contradição. Contradição entre quem? Entre descendentes da Guiné que queriam ter a vida que tinham os cabo-verdianos, abre parênteses, como chefe de posto, que são agentes dos colonialistas, fecha parênteses, contra o nosso povo. Enquanto em Cabo Verde, o povo é também explorado, como é explorado na Guiné. E há alguns aspectos muito mais duramente, com fome e com a exportação de homens como trabalhadores contratados para São Tomé e para Angola, como animais praticamente. Tal contradição que podia existir entre guineenses e cabo-verdianos é a contradição à busca de emprego de bons lugares. Por exemplo, um indivíduo que tem o segundo grau ou terceiro ano do liceu na Guiné vê um cabo-verdiano que vem e toma um lugar de chefe de posto, que come galinha, cabrito, a quem tiram o chapéu e etc. E ele não conseguiu isso ainda. Nasce um certo ressentimento nele. Mas se estudarmos bem o problema, vemos que a tendência geral dessa pequena burguesia guinense é a de viver bem com a pequena burguesia cabo-verdiana. A tendência geral é de se entenderem, ao lado dos tugas. E nunca vimos no mato, por exemplo, qualquer contradição entre cabo-verdianos e guinenses. Nada que possa ter qualquer parecência com a contradição profunda que vimos entre certas etnias da Guiné mesmo. Quase todos os camaradas podem ver isso bem. É evidente para nós o problema da unidade da Guiné e Cabo Verde.
não se põe por uma questão de capricho nosso. Não é porque Cabral é filho de cabo-verdiano, nascido em Batafá. É evidente que para nós o problema de unidade da Guiné e Cabo Verde não se põe por uma questão de capricho nosso. Não é porque Cabral é filho de cabo-verdiano, nascido em Batafá, que tem amor grande pelo povo de Guiné, mas também grande amor pelo povo de Cabo Verde. Não é nada por isso. Embora seja verdade, eu vi gente morrer de fome em Cabo Verde e vi gente morrer de açoites na Guiné. Abre parênteses, com bofetadas, pontapés e trabalho forçado. Fecha parênteses. Entenderam? Essa é que é toda a razão da minha revolta. Mas a razão fundamental da luta pela unidade na Guiné e Cabo Verde decorre da própria natureza da Guiné e Cabo Verde. São os próprios interesses da Guiné e Cabo Verde que nos levam a isso. Qualquer pessoa que não seja ignorante, que estude os problemas a sério, que conheça a história a fundo, tanto relativamente às etnias da nossa raça, da Guiné e em Cabo Verde, como a história colonial, essa pessoa se tem de fato interessada no avanço do nosso povo. Tem de ser a favor da unidade da Guiné e Cabo Verde. Mas mais dentro das possibilidades da luta concreta para a nossa terra, na Guiné e em Cabo Verde, qualquer pessoa que quer lutar a sério, como o PAIGC conseguiu lutar e está a lutar, pode compreender uma coisa, pela análise, estudando o problema a fundo, que é o seguinte: não era possível a luta na Guiné se não fosse um conjunto, unidos, PAIGC. Não era possível a luta em Cabo Verde se não fosse um conjunto, unidos, PAIGC. Vocês sabem qual é a prova concreta disso? Por exemplo, não há movimento nenhum que tenha dito, para nós, só filhos da Guiné, e que tenha avançado. Vocês conhecem algum? Não há movimento em Cabo Verde, só de filhos de Cabo Verde, que tenha avançado. Não há nenhum. Isso quer dizer que a nossa análise foi certa, foi justa, sobretudo se tivermos uma vista às perspectivas como entidade econômica e política viável em África, capaz de fato de realizar uma vida nova. Claro que todos aqueles que lutam pela unidade africana entendem que nós somos o único exemplo. Com a Tanzânia, que resultou da união tangânica com Zanzibar, que luta de fato pela unidade africana. Mas não existe um problema verdadeiro de lutar pela unidade de Guiné e Cabo Verde, porque por natureza, pela história, pela geografia, por tendência econômica, por tudo, até por sangue, a Guiné e Cabo Verde são um só. Só quem for ignorante é que não sabe isso. O Tuga sabia isso muito bem. Carreira, com todos os seus abusos na Guiné, sabiam bem. Mas eles fingem não saber para não nos dividir. O Tuga sabia isso muito bem. Carreira, com todos os seus abusos na Guiné, sabiam bem. Mas eles fingem não saber para nos dividirem. A sua esperança era, se Cabo Verde pega na luta, mobilizar os guinenses para combater os cabo-verdianos que não prestam e que estavam na Guiné como chefes de postos. Se os filhos da Guiné pegarem na luta, mobilizar os cabo-verdianos, tanto na Guiné como em Cabo Verde, para combater duro contra os filhos da Guiné, para não deixarem levantar, para não deixarem ser livres. Ora, o nosso partido passou-lhe aquela grande rasteira. A maior rasteira da vida dos Tugas é essa. Na primeira fornada de gente que foi para a cadeia, havia guinenses e cabo-verdianos juntos. O Tuga se espantou. E se repararem bem e vejam, há muita gente Bissau que podia falar na rádio. Não vos parece estranho? Podiam falar na rádio, decompor-nos, etc. Podiam fazer bons artigos na rádio dos Tugas, mas nenhum fez isso. Na rádio há só um Alfama Malanjai e não sei quem mais. Ou então o bandido que fugiu da República da Guiné ou do Senegal e foi falar em francês em Bissau. Vocês já viram bem isso? Como é que não há nenhum patrício nosso, seja da Guiné ou de Cabo Verde, que foi à escola, que sabe bastante para falar na rádio e que o faça na nossa Guiné? Não há, porque há muito tempo que o partido passou a rasteira. O Tuga perdeu a confiança nessa gente de uma vez, e é nessa gente também perdeu a confiança. Não se mete nisso porque não sabe o que pode acontecer. Mas os Tugas, não há muito tempo, pouco depois de começar a luta armada, já afirmavam em português e mesmo em crioulo: filhos da Guiné e Cabo Verde, vocês são um só, debaixo da bandeira de Portugal. Vocês nunca ouviram? Entretanto, dizem em Mandinga que os cabo-verdianos não prestam, para verem se consegue manter ainda uma certa divisão. Hoje estão já a acabar com isso aos poucos. De vez em quando, põe um indivíduo a dizer: eu sou filho da Guiné, completo, não sou filho de estrangeiro como alguns que nasceram aqui, para verem se mantém uma certa ideia de divisão. Assim como no começo da luta diziam: fulas, com vocês é que vamos ganhar essa guerra,
porque vocês é que são os melhores filhos da Guiné, etc. Quando falam em mandioca, dizem o mesmo. Dizem que os papéis é que fazem mal aos fulas, que os fulas é que fazem mal aos papéis, para dividir. Mas já viram que isso não dá nada. No nosso partido, ninguém se dividiu. Pelo contrário, cada dia nos unimos mais. Aqui não há papel, nem fula, nem mandinga, nem filhos de cabo-verdianos, nada disso. O que há é PAIGC. E vamos para diante. Os tugas estão desesperados. Então, são eles mesmos, por exemplo, que hoje nas suas revistas, como esta que se chama Ultramar, tem grandes artigos estudados a questão da Guiné e Cabo Verde. E escrevem: a Guiné e as Ilhas de Cabo Verde, a sua unidade histórica e populacional. Sabem quem fez esse artigo? Carreira, porque ele conheceu de fato muitos problemas de história, e neste artigo ele reuniu todos os documentos que há nos arquivos portugueses e estudou para onde é que os filhos da Guiné foram, quando foram enviados para Cabo Verde, para Santiago, Balanços, Mandingas, Beafados, etc., para São Vicente, foram fulas, etc., com relatórios sobre a chegada deles, etc. No princípio eram contra, mas eles sabiam que nós somos a mesma gente, na Guiné e Cabo Verde. Quer dizer, tanto do ponto de vista do conhecimento da história, da realidade da nossa vida do passado, como do conhecimento dos interesses do nosso povo e da África, e do ponto de vista de estratégia de luta, qualquer pessoa que pense na luta a sério sabe bem. Não há independência da Guiné sem a independência de Cabo Verde, nem há independência da República da Guiné, do Senegal ou da Mauritânia, se eles querem ser países a sério, sem Cabo Verde, sem independente. Não há. Só quem não entende nada de estratégia que pode pensar que esta África pode ser independente com Cabo Verde ocupado pelos colonialistas. É impossível. Assim como inversamente. Não pode haver independência de Cabo Verde a sério sem a independência da Guiné, e sem a África ser independente a sério. Qualquer pessoa que põe o interesse do seu povo acima dos seus próprios interesses, a análise seria dos problemas acima de qualquer manias ou ambições, só pode chegar a uma conclusão, que é a seguinte: a coisa melhor que o PAIGC fez, que o grupo daqueles que criaram o PAIGC fez, foi estabelecer como base fundamental unidade e luta. Unidade na Guiné, unidade de Cabo Verde, unidade na Guiné e Cabo Verde. Quem ainda não viu isso, verá mais tarde, mas os africanos já começaram a perceber. Muitas forças amigas nossas começaram a vir, mas também os nossos inimigos. A preocupação dos imperialistas hoje é a seguinte: Cabral aceita ou não a independência da Guiné sem Cabo Verde? Essa que é a grande preocupação. O PAIGC aceita ou não a independência da Guiné sem Cabo Verde? Isso que os imperialistas querem saber e perguntaram-me mesmo. Eu respondi a alguém. Põe os tugas a perguntar. Você não é tuga? Porque eles sabem muito bem qual é a importância que tem o nosso conjunto. Um dia um dirigente africano disse-nos: vocês são inteligentes. Perguntamos-lhes por quê, e ele disse: eu conheço a vossa gente na Guiné e a vossa gente em Cabo Verde. Se vocês conseguirem, de fato, fazer o que estão a fazer, apesar de uma terra pequenininha, hão de ser um país forte dentro da África. Vamos a ver, respondemos. Vamos, pois, para a frente, reforçados pela certeza da nossa razão. A criação do PAIGC, nas bases que acabo de expor, foi a maior realização do nosso povo, para a conquista da liberdade e a construção do seu progresso e felicidade na Guiné e Cabo Verde.